Hey, what's up, guys? Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal Inglês e Nada Mais. Meu nome é Antônio Júnior, nice to meet you. E hoje eu trouxe uma aulinha aqui para você que vai ser a nossa continuação da aula anterior sobre Verb Conjugation Past Tense. Hoje a gente vai ver a parte 2. Guys, se você não me acompanhou na aula anterior, onde eu mostrei como que você pode estar conjugando os verbos ali no passado simples, desde que eles sejam, da classe mais abrangente que a gente tem, que é a classe regular, onde a gente utiliza a regrinha do D, ED e ED, volta aí na aula anterior e confere para você poder entender essa segunda parte, tá? A parte 2 aqui é a parte final da conjugação do verbo no passado simples da língua inglesa e você precisa da primeira parte para poder entender essa daqui. Hoje a gente vai ver, guys, a questão dos irregular verbs, como que os verbos irregulares são conjugados no tempo passado simples da língua inglesa. Bom, guys, como já falei para vocês, o passado simples do inglês, ele é um passado utilizado ali para mencionar coisas que a gente fez ali em certo tempo no passado, né? Essas ações já foram concluídas, I'm sorry. Então, hoje em dia, elas não são mais presentes, né? Elas já ficaram no tempo que passou, no caso, no nosso passado. No caso, Simple Past é usado para falar de ações concluídas no passado, como acabei de falar, com tempo definido ou entendido pelo contexto. É muito comum, né, pessoal? Também falei isso na aula anterior, você utilizar ali um exemplo de marcador de tempo. Você sempre tem uma data no passado direcionando, dando ali uma clareza de quando aquilo dali aconteceu. Você tem que utilizar esse marcador de tempo quando você utiliza o passado simples da língua inglesa, tá, guys? No caso, a gente tem aqui alguns exemplos de marcadores de tempo, né, que podem ser yesterday, que seria ontem, last week, que seria na semana passada, in 2020, 2020, 2 days ago, 2 dias atrás, você pode colocar 2 weeks ago, 2 semanas atrás, também ficaria certo. This morning, essa manhã, e etc. Então, sempre utilize um marcador de tempo quando você vai utilizar o passado simples ali da língua inglesa, porque é obrigatoriamente necessário, tá? Dentro das regras gramaticais. Regra de conjugação dos irregular verbs, guys. Aqui a gente tem uma pequena diferença, né, da parte dos regulares, quando a gente está trabalhando os irregulares. Você não tem uma regra específica de conjugação no passado simples, pessoal. Quando o verbo ele é irregular, tá? Nesse caso, se faz necessário aprender todas as suas conjugações. E todos os sujeitos recebem a mesma conjugação ali, como a primeira parte, que são os verbos regulares, né? Tente quantos verbos são, né, da sua forma irregular. A gente tem mais ou menos aí uns 280 verbos da língua inglesa que são irregulares, tá, pessoal? Você vai ter que aprender eles ali, tem que sentar todos os dias e estudar um pouquinho cada um para você poder pegar ali, pelo menos a grande maioria que a gente utiliza no nosso dia a dia. A gente não utiliza todos com muita frequência, né? A gente vai utilizar ali cerca de 100 a 150. Então você tem que pegar ali os 100 mais usados, os 150 mais usados e aprender, tá, pessoal? O resto você vai aprendendo conforme você vai evoluindo na língua. A língua inglesa possui aproximadamente 200 verbos irregulares, né, como eu já tinha falado, pessoal. Você tem ali uns 200 a 280 verbos irregulares, vai depender ali das listas que as instituições de ensino colocam, tá? Embora o número exato varie, né, dependendo de quais arcaicos ou menos comuns são incluídos, com listas comuns focando nos cerca de 90 a 100 mais usados. Então você vai ter sempre ali um vocabulário de 90, 100 a 150 verbos sendo utilizados. Como é que a gente pode aprender esses verbos, pessoal? Aqui está a minha dica que eu posso estar passando para você, tá? No caso, é esse aplicativo aqui que você pode encontrar na Play Store, que é chamado de English Irregular Verbs, tá? Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, então se você quiser baixar esse aplicativo, eu recomendo bastante. Como você pode ver aqui, pessoal, existem diversas maneiras que você pode estar aprendendo esses verbos irregulares, tá bom? Então é um aplicativo muito bom, é um aplicativo de flashcards, você tem a pronúncia desses verbos, você tem ali trilha de aprendizagem para aprender, você tem ele dentro de frases, você pode escrever, você pode ouvir, então são várias atividades que você vai desbloqueando ali, assistindo alguns anúncios que tem dentro do aplicativo, tá? Então eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo para você poder estar baixando. Nos verbos irregulares, guys, não tem muito mistério, tá? Você vai ali pegar os verbos, a listinha de verbo e vai aprender. Você vai pegar eles ali e escrever
no seu passado e no presente, e completar com frases ou coisas desse tipo ali que você esteja utilizando para te auxiliar, tá bom? Então é uma lista mesmo que você vai ter que aprender. São palavras ali de vocabulário, não tem muito segredo. É sentar na cadeira todo dia e mandar brasa, tá? Tem que aprender, tem que escrever, tem que rever, tem que estar lendo eles todos os dias até você pegar pelo menos os mais usados ali da língua, tá bom? Então eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente pode estar estudando eles, abordando eles aí. Você pode já estar colocando na sua rotina diária de estudo, tá bom? No caso, eu tenho aqui o be sendo o mais utilizado de todos, né? Você vai encontrar o be ali, o disparado é o campeão, pessoal, porque além do verbo ser ou estar, né, que é o seu significado, você vai ter o verbo to be sendo utilizado para padrões gramaticais, né? Como o past continuous, você vai ter ali a voz passiva também utilizando o verbo to be, certo? E muitas outras coisas. Então, você vai precisar de ter esse contato ali com o verbo to be constantemente, tá bom? No caso, o verbo to be, pessoal, na conjugação passado simples, ele é mais especial do que os outros, porque ele tem duas conjugações, né? O verbo to be, ele é um verbo muito especial da língua, e ele acaba tendo duas conjugações. O resto dos verbos, somente uma. No caso, você vai ter o was, que significa era ou estava, né? E você vai ter o were, que significa eram ou estavam. Qual é a diferença aqui, pessoal? O was você vai utilizar para quando você tem uma pessoa. E o were você vai utilizar para quando você tem duas pessoas ou mais. Então vai depender do sujeito. Aqui você vai ter I was, porque eu sou uma pessoa só. Então é uma pessoa singular, você vai utilizar a conjugação was ali do verbo to be. Se fosse ali duas pessoas ou mais, eu não utilizaria mais o was, eu teria que utilizar ali o were. Então vamos substituir aqui o sujeito. Vamos colocar o they, que são eles ou elas. Aqui você não colocaria mais they was, você teria que colocar they were, dessa maneira. Eles estavam muito cansados ontem. Olha só, você vai ver aqui o marcador de tempo aparecendo na minha frase, porque eu preciso dele, tá, pessoal? Eu preciso do marcador de tempo, porque eu estou utilizando ali o passado simples, tá? Eu tenho o verbo go também, que significa ir, tá, pessoal? O verbo go é muito utilizado também. E o seu passado simples é went, tá? Então, você vai ter ali o went sendo o passado do verbo go. Então, I went to work early. Eu fui para o trabalho cedo. Olha só, eu tenho aqui o early, que significa cedo. Então, cedo da manhã, né? Ele remete um certo tempo também que eu fiz essa ação. No caso, fui para algum lugar. O verbo to do, muito comum também, tá, pessoal? Você vai encontrar como did, é o seu passado, que significa fazer. Fazer um procedimento, fazer um teste, um exame, e assim por diante. Então, você vai ter ali, she did her homework at night. Ela fez o seu dever de casa à noite. Olha só, at night, mais um marcador de tempo. O verbo have, que seria o verbo ter ou possuir, que fica had no passado, tá bom? Então, você vai ter have no presente, eu tenho, had, eu tive ou eu tinha. Então, você vai ver aqui, ó, we had a great class yesterday. A gente teve uma ótima aula ontem. O verbo say, que significa dizer, o seu passado simples vai ser said, disse ou said. Pode encontrar a pronúncia assim também, tá? Vai depender da pessoa. E você vai ter aqui, he said the truth. Ele disse a verdade. O verbo get, que vai ser muito comum, vai se acostumando com esse verbo, guys, se você está aprendendo inglês, porque ele aparece demais em todos os lugares. É um verbo muito versátil que a gente tem na língua inglesa. No caso, o seu passado é got, beleza? E você tem o verbo get como pegar, conseguir, tem também como alcançar, chegar, adquirir, tem muitas traduções para esse verbo. E o seu passado seria got, então você tem aqui I got a new job last month. Eu consegui um trabalho novo mês passado. Então você vai ter aqui o I got como eu consegui um trabalho novo, no caso quando? Last month. Então, há um mês atrás, ele conseguiu o seu trabalho. O verbo make, que tem o mesmo sentido de fazer, só que aqui é no sentido de criar, tá, pessoal? É quando você começa algo do zero ali, e geralmente tem a questão do construtivismo. Você constrói uma coisa, você fabrica, você cria, você tira do zero e chega a uma conclusão, tá? Você pode utilizar muito para bolo, para comida, você pode utilizar muito ali também
para as coisas que você prepara. Tem muito a ver com preparo, algo que tem um começo, um meio e você finaliza, tá bom? Então sempre utilize esse made, que seria o passado do make, no sentido de fazer algo. Você vai ter aqui, she made a cake for her family. Ela fez um bolo para a família dela. Então você tem o made no sentido de fazer ou criar algo. O verbo see, que é o verbo ver alguma coisa, e o seu passado é saw. Você tem o see, saw. Imagina que são dois Os aqui, ó. Saw, beleza? Então, I saw my teacher at the mall. Eu vi o meu professor no shopping. O verbo come, que é o verbo vir, né? Você vai ter como came no passado. Então, você tem come, came. They came home late. Eles vieram para casa tarde. Olha só, você tem aqui o tarde indicando o tempo, no caso o tempo que eles vieram para casa. E aqui, por último, a gente tem o take, que é o verbo pegar. O take, assim como o get, guys, são dois verbos bem usuais da língua inglesa. Vai se acostumando com eles, porque você vai encontrar bastante. No caso, o verbo take significa pegar, pode ser levar, pode ser tomar também. Take a shower, tome um banho, tá? E assim por diante. No caso, o seu passado vai ser took. Take no presente, took no passado. Então você vai ter aqui, ó, he took the bus to school. Ele pegou o ônibus para a escola. Beleza? Então aqui, pessoal, eu tenho os verbinhos mais utilizados da língua inglesa, tá? Claro que eu tenho outros aqui embaixo, vou mostrar para vocês. Mas essa primeira coluna aqui, pessoal, esse primeiro quadrinho, são os verbos mais usuais. Você vai encontrar muito esses verbos ali no seu dia a dia, tá? Então vamos repetir aqui comigo, ó. Be, was, go, went, do, did, have, had, say, said, get, got, make, made, see, saw, come, came, take, took. Muito bem, very nice. E aqui, guys, é estudar. Quanto mais você vê, mais verbo você aprende, menos você esquece, e aí você vai sempre adquirindo cada vez mais vocabulário. Aqui eu tenho uma pequena observação, né? Holy tip. Aqui a dica sagrada que eu trouxe para você, que é o seguinte, pessoal. Escreva uma frase por dia, adicionando uma frase a mais todo dia e reescrevendo as que você fez nos dias anteriores. Por exemplo, no dia 1, escreva apenas uma frase. Você vai escrever uma frase ali, em 20 segundos você faz isso. No dia 2, você escreve a frase 1 que você fez ontem e a frase 2, a frase do dia. No dia 3, você escreve a frase 1 de anteontem, a frase 2 de ontem, mais a frase 3, que vai ser a frase do dia. E assim por diante. Guys, se você fizer isso durante 3 meses, você vai ter ali 90 dias e em 90 dias você vai ter contato com os 90 verbos mais utilizados da língua inglesa. Então, dentro de 3 meses, você consegue aprender os verbos mais utilizados se você fizer essa pequena dica, tá bom? Bom, guys, por hoje é só. Fica a dica aqui, ó, do aplicativo Irregular Verbs. Baixa esse aplicativo que você vai ter acesso a todos os verbos. Ele vai estar dividido lá, bonitinho. E você tem várias maneiras de aprender esses verbos aqui dentro desse aplicativo. Então aqui a dica de ouro começa desde hoje. Vai estudando, vai pegando esses verbos que dentro aí de poucos meses você consegue desenvolver eles de uma forma bem de boa, bem tranquila. Tá bom? No mais, fico por aqui. Thank you very much for your attention. I hope appreciate our class and study every day. Okay? Bye bye. See you. Thank you for watching.